esse vídeo aqui está dizendo que a situação é séria e que o movimento Sábado da Terra pediu nesse vídeo ao Papa Francisco que usasse sua influência moral durante a cúpula do G7, que aconteceu alguns meses atrás. Então, eles estavam pedindo ao Papa Francisco para quê? Para que estabelecesse um dia de folga por semana para a Terra parar e descansar e acabar esse processo de agressão às questões climáticas. Então, como eu disse para vocês, o que me importa é quem eles são, que eu não mostrei ainda, né? E o que eles estão fazendo e a quem eles influenciam. E aqui, quem eles são? O Sábado da Terra é uma organização de advocacia. São pessoas que conhecem direito, são pessoas que conhecem as leis. E o que eles estão fazendo? Com este movimento, eles estão persuadindo indivíduos, líderes mundiais e grupos religiosos a tirar um dia de folga por semana para a Terra. É muito bonito quando você vai lá no site deles, né, e você vê, não, pode ser o seu dia de folga. Se você guarda sexta-feira, pode ser a sexta. Se você guarda o sábado, guarda o sábado. Se é o domingo, você guarda o domingo. Tira o seu dia, a gente precisa parar um dia por semana. Mas a questão é, se cada um parar no seu dia, isso vai resolver o quê? Nada. Em outros vídeos, eles vão dizer que a Terra precisa parar em um dia comum. E quem está oferecendo isso? Eles estão dizendo, é o Papa Francisco que está oferecendo isso. E qual é o dia que o Papa Francisco oferece? Você já sabe. Né? Então, o domingo está amplamente agitado. Vamos ver se a América agora está arrogando o poder no decreto? Lembra desse projeto 2025 que eu falei com vocês? Esse projeto ele é muito audacioso, porque eles não querem apenas um líder conservador na América. Eles querem estabelecer leis com esse novo governo que virá. Nesse documento que eu falei para vocês, de quase 1000 páginas, 920 páginas, na página 589 desse documento, aqui eu tirei o print, a página que eu baixei o PDF, então eu fui lá consultar, né, e eu vi ali, dia de descanso, ou descanso sabático. Eles dizem lá, Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E o que tem acontecido? Infelizmente, o dia de descanso comunitário foi corroído sob as pressões do consumismo e secularismo. Então, o que eles estão pedindo com esse projeto 2025? Que o Congresso, lembra do Congresso lá atrás? A Ellen White viu, aconteceu, vai acontecer outra vez. Então, estão pedindo ao Congresso para que encorajem o descanso comunitário. E esse descanso tem que ser o domingo. Não pode ser o sábado, pode ser sexta-feira, ou o dia qualquer de qualquer um. Não, tem que ser o domingo. Esse projeto estabeleceu que o governo, o Congresso, tem que votar o domingo para ser o dia de descanso e parar a nação. Vocês vão ver mais coisas, o negócio não para por aí. Aí, esse jornal está dizendo que o projeto 2025 da direita quer fazer da fé o trabalho do governo. E o que eles querem? A matéria vai dizer, eles querem, até muito recentemente, a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato por meio de regulamentação moral e legal do trabalho naquele dia, e culpa o consumismo e o secularismo pelo declínio da observância do sábado. A matéria está dizendo, descendo a lenha na direita, que quer controlar o Estado e que quer estabelecer um dia de descanso. E olha o que diz mais na matéria, salvar almas e induzir a observância do sábado constitui um ataque direto à liberdade religiosa. Então, a esquerda, usando os meios de comunicação, está atacando esse projeto conservador. Eles querem dominar a consciência porque eles querem que a nação agora seja cristã. E estabelecer um dia de descanso, que é o que eles estão pedindo, é um ataque à liberdade religiosa. Vocês estão observando que esse movimento político de direita, apoiado pelas religiões protestantes e católicas americanas, estão influenciando o Estado, pedindo uma lei dominical? Estão conseguindo ver isso? Profecia diante de nós. Essa outra matéria aqui, que é um site oficial católico, está dizendo que nessa conferência, nessa reunião que teve, nesse local aqui, está dizendo que vários palestrantes da conferência pediram o quê? O que eles pediram nessa convenção? Eles pediram o comércio ser proibido no dia de domingo. Isso está tomando uma proporção grandiosa, irmãos. Eles agora não estão escondendo. Na época, a irmã White diz assim, o movimento dominical está surgindo nas trevas e os líderes ocultam a verdadeira questão. Isso era no passado. Eles não estão ocultando mais. Eles estão abertamente dizendo, queremos o domingo para a nação inteira, para resgatar a nação. E aqui tem esse site está falando de uma matéria de Frank Graham. Vocês já conheceram, já ouviram falar em Billy Graham. Ele é o filho de Billy Graham. Na matéria ele vai dizendo que a nação tem que se voltar para Deus, e isso vai ser a única esperança dessa nação, voltar-se para Deus. E o que ele faz na matéria?
ele vai tratar sobre cada um dos 10 mandamentos. É curioso. E ele diz aqui que a lei de Deus, olha, vamos dar uma breve olhada nos 10 mandamentos, que a lei de Deus é imutável. Imutável significa o quê? Que não muda, né? Mas o que ele diz aqui, ô Neto? Ele diz que a lei de Deus é imutável. Mas embaixo ele diz assim, quando ele vai citar o 4º mandamento, ele diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e então no 7º dia descansou do seu trabalho. Nosso sábado é o quê? O que aconteceu com a lei imutável? Vocês estão percebendo? Ele diz assim, a lei é imutável, mas ela mudou, porque o nosso sábado não é o sábado do 7º dia, mas é o domingo. Percebe como eles bulam as informações e as pessoas acabam acreditando nessas coisas todas? Então, eles estão simplesmente se contradizendo e o mundo está aceitando. Leia aqui, se você conseguir ler, depois a gente vai estar falando um pouquinho. Esse aqui é um dos líderes do movimento 2025, projeto 2025. Ele está dizendo essa conversão a respeito de leis dominicais. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. Leis do sábado, leis azuis. We've been proponents of Vai dizer Sabbath agora, law, leis restoration sabáticas, que é a mesma coisa. of the Sabbath. Está pedindo Is sobre a the most restauração do concrete sábado. A and nação precisa material restaurar o gift sábado. that we can give to our nation. Public orientation to God then reflected where? Reflected in concrete ways in Ele está national dizendo que a holidays, gente in precisa civic liturgies, refletir em maneiras laws, concretas para feriados nacionais. Sabbath laws, E que são Sunday esses laws feriados that would nacionais? require Leis a sabáticas, cessation leis dominicais. of what? Could Abertamente, cease livremente. Eles não And estão we escondendo could mais. be E o que é que ele free fala agora por último? for one day. A gente pode parar um dia, cessar. Um dia a nação parar para Deus. Eles estão clamando por isso. Eles estão clamando leis dominicais. Esse projeto 2025. Se Donald Trump ganhar, tem que ser ele, porque não tem outro republicano mais concorrendo, é só Donald Trump. Se acontecer a falsa profecia ou a profecia lá do profeta, do falso profeta, melhor dizendo, Donald Trump vai ganhar, esse projeto vai entrar em ação. E o que eles querem é lei dominical. Já deu para você perceber quão próximo nós estamos? Como entende? Eu vou passar isso daqui, porque é o mesmo camarada. Esse camarada ele escreveu um livro, O Nacionalismo Cristão. Eu vou mostrar para você o que ele fala nesse livro. Vocês irão ver a ameaça igual o rei da Babilônia em Daniel capítulo 3, lembra? Nós estamos juntando o cenário. Nós estamos vendo o domingo ser amplamente agitado, está sendo erguida a imagem, o cenário está sendo formado. A gente está vendo os exércitos se aproximar para cercar o povo de Deus. Os 2 cenários estão sendo formados agora. Né? Então, olha o que ele vai dizer aqui nesse vídeo. Leia aí o vídeo. Leia a legenda. Tem um pequeno erro de português ali. Ele está falando de leis sabáticas. Ele está falando em métodos até de punir pessoas que quebrarem o sábado. Olha que interessante. Ou o domingo, né? Então nós punimos. We do that because the 4th commandment is essentially saying that we ought to worship God corporately with His people on Sunday or a special day. And so the civil então o governo there, civil está lá. Para quê? Para forçar, fazer um sentido, né, externo, para ordená-lo a fazer isso, ou obrigar as pessoas a fazer isso. Para remover essas distrações e fazer com que as pessoas se concentrem no culto. O que eles estão dizendo? Olha, se a gente estabelecer um dia e deixar o negócio assim, não vai funcionar, cada um vai cuidar da sua vida. Então, é preciso ter o Estado para obrigar as pessoas a ir no culto no domingo. Eles estão pedindo uma lei dominical para forçar as pessoas a obedecer essa lei. Irmãos, isso é muito sério, porque a irmã White falou desse tempo aqui. Ela viu isso e falou, olha, o povo vai fazer isso. E quando isso começar a acontecer, deve alertar a igreja. A igreja precisa despertar porque o momento chegou. Percebe? Eles não estão escondendo mais. E aqui está dizendo, ó, o civil não pode obrigar a crer no evangelho, nem a pessoa que adore a Deus de coração. O Estado não pode fazer isso, mas pode criar melhores condições externas. Pode ler lá. Undisturbed and focused worship of God. Thus, in addition to ensuring justice in our civil relations, civil a autoridade civil pode regular o dia de sábado. Eles querem regular o dia de descanso. Viu? Para não distrair essa questão do culto do domingo.
Tá sério, irmãos, está crescendo esse movimento e eu fico assustado com isso. E aqui é o problema. Lembra lá do cenário de Daniel capítulo 3, onde houve a ameaça para aqueles que não aceitassem se ajoelhar e adorar a imagem, que aqui no nosso contexto é o domingo? Agora os adventistas são citados. Isso que é interessante. Agora você está ali. Esse camarada aqui é um entrevistador. Ele está entrevistando 2 pessoas desse projeto 2025. E aí esses dois estão sendo entrevistados do projeto 2025, fala que o projeto é parar tudo aos domingos, parar futebol, parar todo tipo de esporte, para que as pessoas descansem no domingo nesse dia. O apresentador, que é esse daqui, vai fazer uma pergunta. A pergunta dele, vai lá, acompanha ele. If you reinstate blue laws, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. Adventista do sétimo dia. How do you kind of, thread that needle? Well, we're not obligated to satisfy Vou traduzir para você que não entendeu ou não conseguiu ler. Esse camarada aqui pergunta para os dois aqui que são legisladores, estão trabalhando na América para criar a lei dominical. Ele pergunta, tudo bem, vocês estão falando aí que vai criar leis dominicais para proibir o esporte, tal, essas questões sociais. Numa sociedade pluralista, ele está dizendo, uma sociedade onde todo mundo exerce seu direito de consciência, então a gente vai ter também que parar no sábado para atender judeus e adventistas do sétimo dia? Os dois ficam meio que inquietos e respondem, não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sobre o solo. A gente não é obrigado a atender adventistas do sétimo dia nem judeus. Eles vão ter que se ajeitar. Opa! A América Cordeiro começou a falar como dragão. Igualzinho lá em 1880. Adventistas não podem ficar no mesmo continente. Irmãos, é o mesmo. A Ellen White falou, isso vai repetir. E nós estamos vendo a repetição. Você acha que falta muita coisa? Porque esse projeto é do 2025. Eleitores têm o direito de saber o que diz o livro perturbador de Kevin Roberts. Esse camarada aqui, da esquerda, ele é o autor desse livro do projeto 2025. E é autor de um outro livro, junto com aquele camarada que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar o que o livro diz. E aqui, nessa matéria, que diz assim, políticas que incentivam leis como o sábado e programas de votes, que incluem escolas religiosas, devem ser incentivadas. Muito bem. Todos devem observar o sábado, que para eles é o domingo. Mas o sábado, ele esclarece em outro lugar, é o domingo. Judeus e muçulmanos terão que lidar com isso. O problema é deles. Aqui a gente não aceita ninguém que observe outro dia, senão domingo. Eles estão começando a falar como dragão. Eles estão pedindo o poder civil para forçar as pessoas a fazerem isso. Porque se deixar, ninguém vai querer. Então, vamos forçar. Esse aqui é o vice-presidente de Donald Trump, J.D. Vance, recentemente convertido ao catolicismo. Veja o que ele diz nesse vídeo aqui. Ele disse isso aí alguns anos atrás. Ele disse, eu acho que o que temos de tirar dos últimos 10 anos é que precisamos ser implacáveis quando se trata do exercício do poder. Nós vamos forçar e não tem pena. Perceberam? Irmãos, o negócio está sério. Agora é o livro. Veja o que diz o livro. Eu gosto de resumo, né? Então, peguei o livro Nacionalismo Cristão, aí desse Stephen Wolf, aquele camarada que falou para vocês lá que eu mostrei no vídeo. Ele escreveu, fui nesse site aqui que faz uma resenha crítica do livro. E olha o resumo daquilo que está no livro que o camarada colocou aqui, está no site, o endereço está ali para quem quiser. Ele diz assim, ó, com base em tudo que foi dito lá em cima no livro, o caso Nacionalismo Cristão, a conclusão é a seguinte. Eles dizem no livro, a igreja espera que o Estado suprima a heresia. O cristianismo recebe, então, o quê? Que o Estado suprima a heresia. Ou seja, o Estado não pode permanecer que as pessoas sejam contra o que o Estado estiver estabelecendo através da igreja. E aí, a igreja e o Estado estão formalmente unidos, o Estado tem um interesse ativo em cultivar e proteger a doutrina cristã, e aqui começa a ficar mais sério. A tolerância religiosa é estendida apenas na medida em que a religião em questão não perturbe a ordem. Ou seja, se a igreja adventista está perturbando a lei, então ela não pode ser tolerada. Perceberam? Mas o mais grave fica aqui. Segundo ele, no livro, hereges e descrentes podem ser o quê? Executados. O rei Nabucodonosor já deu a ordem, se não prostrar e adorar, vai ser lançado na fornalha. Os Estados Unidos já está falando que vai ter pena de morte para quem rejeitar a lei que o Estado
através da igreja, estabelecer. Isso é seríssimo. Aqui, nesse vídeo aqui de podcast que foram feitos, o camarada no primeiro vídeo, ele fala, tem que ser pela força. Tem que ser pela força. E o outro aqui está dizendo, quando nós tomarmos o poder, eles precisam receber a pena de morte. Eu fico impressionado que eles não estão escondendo mais não. A ameaça que o rei da Babilônia fez lá em Daniel 3 está sendo feita já. Adventistas, judeus e muçulmanos não irão ser tolerados aqui nesse continente. Se ficar aqui e perturbar a ordem, a irmã White diz que os adventistas do sétimo dia serão considerados inimigos da lei e da ordem. Porque eles não vão obedecer a uma lei que é uma criação do poder papal, contrário à ordem de Jeová. Eu gostaria de saber quantos estarão prontos para esse dia. A gente nega, irmãos, a Deus por pouca coisa no dia de sábado. A gente nega em nossas conversas de negócio que a gente faz durante a semana, no dia de sábado. É proibido isso, o mandamento diz, até as próprias palavras está dizendo. E quantas vezes a gente quebra esse dia em nossas conversinhas lá na mesa, depois do sábado? Quantas coisas você conversa com seus amiguinhos lá e para cá, eu fico preocupado com as horas do sábado, porque o universo está em santidade, o universo está adorando e em festa, e eu aqui conversando algumas coisinhas de projetos meus que eu tenho para frente. Quando minha esposa, meu filho, qualquer alguém perto do lado, começa com, mas eu falei, lembra-te do dia de sábado para santificar, deixa isso para depois. Está sendo comum entre nós isso. Isso é quebra do sábado, irmãos. A gente nega por pouca conversa. Você acha que vai negar, você acha que vai se firmar diante de uma ameaça de morte? Pensa em você. Eu não conheço você, nem você me conhece. Mas pensa em você. Você que se tem negado o sábado por algumas conversinhas aí, acha que vai suportar quando a lei de ferro chegar e dizer assim, vai morrer? A irmã disse, não vai suportar. Nosso preparo tem que ser agora. Precisamos ser agora. Veja que interessante. Essa matéria, isso aqui é matéria recente, peguei agora, há 2 meses atrás, site oficial católico, né, notícias oficiais católicas. Eles estão falando sobre o sábado ou o dia do Senhor. Vou ler para você que não consegue ver daí. A matéria diz assim, o grande conflito, está falando de um livro, você conhece o livro, né? O grande conflito. Este livro foi escrito por Ellen White. Olha o que a Igreja Católica está dizendo agora, recente. Este livro foi escrito por Ellen White, fundadora dos Adventistas do sétimo dia. Ele afirma que a Igreja Católica está por trás da nova ordem mundial. O livreto afirma que isso é verdade, já que a Igreja, ou seja, a Igreja Católica, é a besta do Apocalipse 17. Ele, ou seja, esse livro, acusa a Igreja de muitas coisas más e tenta provar que a Igreja é a besta, expondo a marca da besta. Eles estão abrindo isso para o mundo inteiro. E eu pergunto para você, para eles, quem são os inimigos? Quem são os inimigos para eles? A Igreja Adventista. Essa igreja é inimiga porque ela nos considera a besta do Apocalipse. Não tem jeito com essa igreja. E o que diz a doutrina católica? Essa matéria aqui, site oficial católico. Sejamos honestos, diz aqui o bispo. O ensinamento católico nem sempre proíbe a pena de morte. Que lindo! Isso é muito lindo. A Igreja Católica está pronta a condenar aqueles que são contrários. E aqui dizendo que São Tomás de Aquino é aquele que criou a doutrina católica, tá? Para quem não sabe, São Tomás de Aquino, ele pegou a doutrina católica e fez isso. Olha, a doutrina católica é isso, isso, isso e isso. Então ele juntou tudo e formou a doutrina católica. O que fez Agostinho? Agostinho vem depois dele. Agostinho pegou a doutrina católica, estava meio bagunçada, e sistematizou ela, colocou ela no lugar. Então, Tomás de Aquino cria aquilo que é a base do catolicismo. E Agostinho ajusta e deixa ela certinha. O que nós temos hoje é o que Tomás de Aquino e Agostinho têm. O que nós temos, ou seja, o que a Igreja Católica tem hoje de doutrina. Esses 2 homens. E Tomás de Aquino escreveu o seguinte, portanto, se um homem for perigoso e infeccioso para a comunidade, está contaminando a comunidade, por conta de algum pecado, é louvável e vantajoso que ele seja morto para salvaguardar o bem comum. Essa palavra te soa comum hoje? Bem comum? É a palavra que está sendo dita por jornalistas, por representantes do mundo inteiro, governos, pelo papado romano. É para o bem comum, nossa casa comum. Eles estão ecoando a doutrina de São Tomás de Aquino.
E quem for contrário é digno de morte, porque a doutrina católica não proíbe a pena de morte. Os Estados Unidos já está proclamando pena de morte para quem é contrário, os dissidentes. A Igreja Católica é favorável com isso, então eles estão unidos. O que você acha que vai vir num futuro muito próximo? Então temos aí domingo amplamente agitado, Estados Unidos arroga o poder no decreto, e os dignatários então estão se unindo para a santidade do domingo. A gente vê que nós estamos vendo o segundo cerco, irmãos, chegar. Aviso e juízo. O segundo cerco está chegando. Onde nós estamos aí nessa história? Aqui está dizendo que esses reis da terra estão sendo endemoniados, porque os demônios estão com ele. A irmã White diz assim, vi os principais homens da terra. Ela teve uma visão. Ela viu os principais líderes da terra. Ela falou assim, e Satanás no meio deles. Você acha que esses líderes estão sendo comandados pelo Espírito de Deus, por anjos de Deus? Anjos de Deus estão lá refreando, porque eles estão sendo orientados pelo diabo para fazer aquilo que a profecia diz que deve fazer. Em Daniel 3, nós temos o cenário, uma imagem para adoração, uma punição aos dissidentes, 6 instrumentos para a sinfonia e uma lei mundial. Bom, nós, deixa eu ver aqui se vai me obedecer, ok. Aqui nós temos o cenário. Esse cenário, a irmã White diz, a história vai se repetir, só que agora vai ser em relação ao domingo. A estátua é o domingo. Então nós temos a planície, representa o mundo todo, ok? A estátua representa quem? Representa o domingo. O rei da Babilônia representa o papado. Agora, qual seria a música? Tem aquele programa do Silvio Santos, né? Qual é a música? Lembra? Já falecido? Pois é, a minha pergunta é, qual é a música do rei da Babilônia? Porque aqui quem toca a música é o rei. Então, para que o cenário seja completo, aqui eu tenho a planície, que é o mundo todo, eu tenho a estátua, que é o domingo, e eu tenho o rei-chefe, que é o papado romano. Então, até aqui eu tenho um cenário já pronto, mas eu falto a música para ser completo, porque a música, no cenário aqui, é que leva o mundo representante de então a se prostrar e adorar a imagem. Essa música ela é fundamental. Se não tem a música, não tem adoração. Perceberam? Então, eu preciso entender que música é essa que o rei da Babilônia está tocando, que vai levar o mundo inteiro a se prostrar e adorar. Ou seja, adorar o domingo. Bom, quero que você preste muita atenção nesse vídeo aqui. Por quê? Esse vídeo aqui eu tirei do site oficial do Vaticano, que é da Laudato Si. Logo assim que a Laudato Si foi lançado, eles lançaram então 7 vídeos no YouTube, canal oficial do Vaticano, explicando cada capítulo dessa encíclica. Pode deixar o áudio aí aberto, por favor? Eu quero que vocês prestem atenção no que essa moça vai dizer, tá certo? Vamos lá. Laudato Si. Este é o título da encíclica escrita pelo Papa Francisco e endereçada a toda a humanidade. Laudato Si em italiano, em português, louvado sejas. Uma sinfonia de amor ao planeta Terra e o cuidado que devemos ter com esta nossa casa comum. Convido você e sua comunidade a abrirmos os ouvidos e o coração para saborearmos a melodia dos pontos e contrapontos desta brilhante encíclica do Papa Francisco. Eu fico vibrando quando os símbolos começam a se encaixar direitinho com as coisas. É impressionante. Eu tenho aqui 3 símbolos do cenário de Daniel capítulo 3. Eu tenho... Ela diz assim, a encíclica do Papa Francisco é endereçada ao mundo inteiro, à planície. Então é para todo mundo, né? E eu quero que você sinta a sinfonia e a melodia. Ela está dizendo, eu quero que você ouça agora a música do papado. É a música da Babilônia. Então eu tenho todo o cenário montado. Interessante que na descrição do vídeo lá no YouTube, tem essa parte aqui, vou dar o zoom para você entender, está dizendo assim, tudo está interligado. Esta é a tônica da sinfonia escrita pelo Papa Francisco. O papado está dizendo oficialmente para o mundo inteiro, essa é a minha música, da qual você deve agora ouvir, aceitar para que a gente tenha o bem da casa comum. É o papado romano chamando todos a ouvir a sua sinfonia. Isso não é perfeito? Eu penso assim, isso aqui tem que ser coincidência demais para ser simplesmente coincidência. Não pode ser coincidência. O interessante é que a igreja adventista usa apenas uma encíclica que foi escrita por um papa lá atrás, no passado, quando estava falando da mudança do sábado para domingo, quando o papado romano, lá no passado, século XVII, escreveu assim, a igreja está acima da Bíblia, e essa mudança do sábado para domingo é prova
deste fato, que ela é a marca de nossa autoridade. A igreja usa esse texto que um papa disse, que a mudança do sábado para domingo é a marca de autoridade, portanto, a marca da besta. Agora, eu tenho um escrito oficial, de um líder oficial do papado romano, é o Papa Romano, dizendo qual é a sua música. E não para por aí. Se você for no site oficial da Laudato Si, está escrito lá, as primeiras palavras Laudato Si são italianas e traduzidas como louvado seja, o que ecoa a música. São uma citação dos cânticos das criaturas de São Francisco de Assis, que abre a encíclica. O que a Igreja Católica está dizendo? Isso aqui é a música do Papa Francisco. Mas não para por aí. O negócio aqui é ainda mais interessante. Aqui vem dizendo que a Laudato Si ela é dividida em 6 capítulos. Alguma semelhança com Daniel 3? O que tem em Daniel 3? 6 instrumentos, fantástico isso. É por isso que eu falo, não se preocupe não, porque eu me empolgo. Porque quando eu vejo a profecia se cumprir, eu fico empolgado. Meu coração arde, igual os discípulos no caminho de Emaús. É por isso que eu digo que eu não sei fazer você se sentir assim, porque eu me sinto assim. Ao ver a profecia se encaixar como uma luva, 6 instrumentos musicais para produzir sinfonia. Aqui eu tenho 6 capítulos que produzem a sintonia do Papa Francisco, a música da Babilônia. Mas vai ficando mais interessante, porque o outro site oficial católico vai nos dizer aqui que eles criaram uma plataforma que está unida à ONU. A ONU está seguindo a plataforma. Que plataforma é essa? Em 2020 foi lançada a chamada Ação Laudato Si, Plataforma de Ação Laudato Si, que foi adiado para novembro, lá da época, e começaria a partir do ano 2021. O que eles dizem? Qual é essa plataforma? Olha que curioso. Vai dizendo aqui na matéria que são jornadas de 7 anos, com o primeiro ano gasto em preparação e planejamento, seguido por outros 5 anos, o que inteiraria os 6 anos, que eram os 6 capítulos da encíclica. E encerrando com o último ano sabático, para louvar e agradecer a Deus. A estratégia é a seguinte, a gente vai seguir o projeto de ação agora, Laudato Si, os governos, as COP, vão seguir o que está escrito em cada capítulo da encíclica. Olha que sensacional isso. Os líderes do mundo vão começar a fazer o que a encíclica está falando em cada capítulo. Cada ano, um capítulo será tratado e será seguido. Então, vamos fazer isso. No fim, quando chegar o último capítulo, cumpriu a meta dos 6 capítulos, agora a música papal, o último agora nós vamos reunir, porque é um sábado anual. Todo mundo vai louvar e agradecer a Deus. Todos terão agora aqui descansar. Não é curioso isso? Você não consegue, vai ficar ainda mais interessante quando você perceber que aqui estão os objetivos da Laudato Si, cada capítulo tem algo interessante, um tema diferente. Eu comprei Laudato Si e eu dei uma lida, não falar que eu li tudo, eu li algumas partes importantes de cada capítulo. E eu fico impressionado quando eu começo a ver o seguinte, a COP26, que aconteceu no ano 2021, ela tratou do assunto clamor da terra. É o primeiro capítulo da encíclica. A COP22, que foi no Egito, 27, perdão, que foi no Egito, tratou dos clamor dos pobres, segundo capítulo da encíclica. A COP28, que foi em Dubai o ano passado, tratou sobre questões de economia ecológica. Terceiro capítulo. Estão vendo? Eles estão seguindo certinho. Eles estão tocando os instrumentos. Irmãos, eles estão tocando os instrumentos do rei da Babilônia, produzindo sinfonia. Eles estão tocando a música da Babilônia, seguindo os passos. Se você não consegue ver isso aqui como algo interessante, caminhando para onde nós estamos caminhando, é que é o mais interessante. E aqui aqui, ó, veja que, deixa eu citar esse texto para você. Ela diz assim, o pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Ela está dizendo que haverá uma confederação, igreja e Estado vão estar unidas para o mesmo propósito. E aí, eu vejo que nessa COP28, que aconteceu o ano passado, o Papa pediu às religiões que estavam todas unidas lá na COP. Pela primeira vez na história das Nações Unidas, todas as igrejas estavam representadas lá. Já ouviram falar na Conferência Mundial de Igrejas? Quantos já ouviram falar aqui? Conferência Mundial de Igrejas.
Vocês sabem que tem representação de todas as igrejas do mundo ali. Todas, inclusive a Igreja Adventista está lá, com representante. Essa organização não trata de união de doutrina, não. Ela está falando de estar unida todas as igrejas para ajudar os líderes mundiais a encontrar um caminho melhor para todo mundo. Então, as igrejas estão ali para incentivar as ações dos governos a terem questões melhores para pobre, para a economia, etc. E a igreja tem o seu representante lá. Aqui o Papa Francisco mandou uma carta para todas as igrejas que estavam representadas lá. Existe um site que fala sobre essa união de igrejas, e eles comportam em cerca de 2,5 bilhões de representantes. Ou seja, as igrejas cristãs, juntas, igreja católica e protestantes, formam um grupo de 2,2 bilhões de cristãos no mundo inteiro. É um grupo muito grande. Mais de 1/3 da população mundial. E ele está se dirigindo a esses representantes. Ele diz aqui que as religiões trabalhem juntas para promover a paz e o clima. Pela primeira vez, as igrejas estavam junto com os líderes mundiais para promover um propósito só. Nessa COP28 aconteceu algo bem interessante. O líder da COP escreveu que deve reconhecer que chegou o momento. Para quê? Para questões de fossilização de combustíveis fósseis e apelar para dar ao planeta a todos os seres que nele vivem um sábado muito necessário. Isso aqui foi interessante. Porque pela primeira vez a COP entendeu que precisa de um descanso para a Terra. E aí a gente vai vendo alguns projetos que essa COP que vai ser tratada agora é a COP 29, essa foi a 28. Eles falaram já de um sábado, que é necessário. Essa outra COP aqui vai acontecer agora em novembro. Ela vai ser lá no Azerbaijão e ela vai tratar do 4º capítulo. 1, 2, 3, 4. 4 capítulos aqui da encíclica. Está vendo ali, amarelinho? Está seguindo as coisas, para vocês identificarem. Eles estão seguindo o que está na encíclica. Estão tocando cada instrumento da encíclica, promovendo a música da Babilônia. Estão percebendo? Muitos estão achando que vão falar alguma coisa aqui sobre lei dominical. Por quê? Ou sábado. Esse camarada aqui, que é líder da ONU, ele escreveu que a humanidade tem apenas 2 anos para ser salva. Apenas 2 anos. Ele falou isso no mês passado. 2 anos vai dar em que ano? Soma aí. Vai dar em 2026. 2026 é exatamente o período em que acaba o projeto da encíclica, do último capítulo. E aí, por que eles mudaram? Por que eles mudaram de 2030 para 2026 agora? Porque estão seguindo a linha do Papa, estão seguindo a linha da encíclica. Eu tenho vários vídeos e documentos que lá em 2020, eles estavam dizendo que o mundo tinha 10 anos. O próprio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele disse várias vezes que o mundo tinha 10 anos no máximo para se salvar. Só que agora, depois do lançamento dessa plataforma Laudato Si, onde eles começaram a seguir os 6 capítulos da encíclica, eles mudaram de 2030 agora para 2026. Nós temos apenas 2 anos. Eles estão dizendo, mudou, porque estão seguindo a encíclica. E esse projeto da Terra, lembra que eu falei com vocês que são influentes? Eu falei com vocês que o que importa para mim não é a quantidade de visualização que eles têm na sua página no canal no YouTube. O que importa para mim é quem eles influenciam. E aqui, nesse vídeo, eles dizem o seguinte, para você descobrir o sábado da Terra, que é um conceito revolucionado, está inspirado na encíclica do Papa Francisco. E olha a influência deles. As Nações Unidas desempenham um papel crucial influenciando a política ambiental global através desta plataforma. Então, a ONU está juntinho com eles. E olha aqui, desta forma, evoluindo de observâncias anuais para semanais. Eu me lembro de 2005, quando foi lançado o projeto de tirar um dia de descanso por ano para a Terra descansar, para reduzir as questões climáticas. Só que agora a ONU está falando em dia de descanso semanal. Quem que influenciou a ONU a escolher passar de dia de descanso anual para dia de descanso semanal? Eles estão dizendo aqui, fomos nós que fez isso. Nós que influenciamos as políticas ambientais da ONU, que mudou de sábado anual para sábado semanal.
E aqui eles vão dizer, ó, o sábado semanal da Terra alinha-se perfeitamente com os objetivos de desenvolvimento da ONU. Eles estão dizendo, ó, nós estamos falando a mesma língua da ONU. E o que eles pedem? Que as pessoas se unem de diversas religiões e culturas em missão compartilhada, cuidando do nosso lar comum, que é a Terra. Muito bem. Aí, nesse novo vídeo aqui, eles vão dizer que o Papa Francisco tem sido uma voz poderosa nesse vídeo lá. Não precisa aumentar o áudio, não. Pode deixar baixo aí. Só vou ler a matéria. E aqui dizendo que o conceito de um sábado semanal da Terra foi introduzido na encíclica do Papa Francisco. Ele está dizendo o que a gente está pedindo, o Papa que pede na sua encíclica. E aqui na conferência sobre a ONU, sobre mudanças climáticas, o Papa apelou para uma ação decisiva. O tempo de ação é agora e devemos atender ao chamado do Papa. É hora de todos colocarem em ação uma guarda de um sábado da Terra semanal. Eles estão pressionados. Sabe o que é interessante? Na conferência do G7 que teve agora, tem um vídeo deles, onde eles mostram que nós estamos pedindo ao Papa Francisco para que peça a liderança do G7 que estabeleça um sábado semanal da Terra. Só que o Papa não pediu isso. Pelo menos nós não temos nenhuma informação de que isso aconteceu. E a questão é, por que o Papa não pediu um sábado semanal da Terra? Por que ele não pediu isso? Por quê? Vou mostrar para vocês o porquê. Aqui, a conferência do clima que vai acontecer agora em novembro é a COP29. Nessa COP, eles estão aqui propondo aos líderes para colocar na agenda a manutenção global de um sábado da Terra. Estão pedindo para que agora, nessa COP agora, eles estabeleçam um sábado semanal, para que a Terra pare. E esse sábado é o que está na encíclica do Papa Francisco, que vocês sabem que é o domingo. Muito bem. Isso vai acontecer em novembro. Essa COP ainda vai acontecer, a gente não sabe se eles vão tratar isso. Por que não? Porque o domingo está num capítulo específico dessa encíclica, que já está projetado para ser tratado. A próxima COP vai ser aqui no Brasil. É a COP que vai tratar sobre educação ecológica. É o 5º capítulo da encíclica. Eles estão seguindo cada passo da encíclica. Percebe? Estão tocando as músicas. E sabe o que é curioso? A encíclica desse ano ainda, a COP desse ano ainda vai acontecer, e a do ano que vem, que está marcada para acontecer também, o Brasil fez algo que nenhum outro país fez. Por exemplo, já está aprovada essa lei ambiental, que já vai estar válida a partir de 2025. Nova lei inclui mudança climática e biodiversidade na educação. Ou seja, todas as escolas agora, desde o ensino básico até o ensino superior, vai ter que tratar das questões climáticas. Isso já é lei estabelecida pelo Congresso, já foi votado e está válida. A partir de 2025 vai começar. É isso aqui que a COP que vai acontecer ainda no ano que vem aqui vai tratar. E o Brasil já se adiantou e estabeleceu essa lei. Quando chegar aqui, e a COP dizer assim, olha, a gente tem que estabelecer leis para ensinar na escola as questões climáticas. O Brasil vai chegar e vai dizer o quê? Nós já temos essa lei, nós já antecipamos, nós já seguimos o projeto. O normal tem a COP, é levado para todos os representantes vão para os seus países e estabelecem as leis. Eles estão fazendo isso. O Brasil já antecedeu, já colocou essa lei. Então, eles estão seguindo os passos da Laudato Si. O que é curioso é que o 6º capítulo, se eles estão seguindo todos os capítulos da encíclica, em todas as COP estão tratando desses assuntos, então eles vão tratar do 6º também, que é a COP 31, que vai acontecer no ano 2026, que o líder da ONU diz que vai encerrar os nossos 2 anos que temos para salvar o planeta. Ou seja, o que o líder da ONU está dizendo? Aqui, na COP26, que vamos tratar do último capítulo da encíclica, é o nosso prazo final. E o que trata o último capítulo da encíclica? Você sabe? Alguém sabe o que trata? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um vídeo oficial. Pode liberar o áudio aí? Vou voltar lá, para que você possa ouvir. Se você não conhece, deixa eu voltar lá para você pegar do início. Ok? Bom. Soltei aí. Eu estou voltando aqui, né? Ok. Soltar agora. Escute. O dia do descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos, primeiro, a assumir o cuidado da natureza e, segundo, o cuidado dos pobres.
que a encíclica enfoca esses dois elementos, a natureza e os pobres. Tá, ela está lendo uma parte que o Papa Francisco fala sobre o dia de descanso. Então ela está dizendo assim, olha, o que o Papa está dizendo é que o domingo restaura as questões dos pobres, ou seja, restaura a dignidade aos pobres e cuida da natureza. Agora, houve esse monge E aqui. o Papa então diz que a Eucaristia Ele está falando do 6º é, capítulo. nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. Ó. Uma maravilha. Lembra do 7º muito dia que eu falei para interessante, vocês? Questão Porque cósmica. aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus. Ele pega toda a dimensão. Lembra que ele fala dimensão ecológica do domingo? Lembra que meus primeiros 2 slides que eu apresentei é falando sobre a dimensão cósmica do 7º dia? E que o que importa não é o que acontece conosco aqui, o que eu e você estamos fazendo no sábado, mas o que acontece com Deus. Nesse exato momento, relembrando, o universo está descansando. O Criador, né? Lembra que eu falei? O Criador tomou alento. Ó, o texto bíblico diz que ele relaxa em seu trono e ele recebe adoração universal. O descanso é do Senhor. Nós descansamos com ele, porque ele nos pede. Mas o descanso é semanal. A cada 7º dia, o universo para chegar diante do trono do Senhor e o adorar. Por isso a ira de Satanás, que você fique aí fazendo do sábado um dia comum, para que você desvincule do que está acontecendo no universo. E esse camarada aqui, pegando o que o Papa Francisco traz na encíclica, traz toda essa dimensão cósmica do 7º dia e transfere para o 1º. Eles estão fazendo uma alteração, uma contrafação na lei de Deus. Toda a santidade do 7º dia, da cosmologia, da universalidade desse dia, é transferido para o 1º. E Deus não aceita isso. E aqui, o 6º capítulo, traz o domingo como dia de descanso. A ONU está marcando na COP, nessa encíclica, nessa COP 31, que vai acontecer no ano 26, tratar sobre o último capítulo da encíclica. Então, por que o Papa Francisco, segundo aquele vídeo, né, o Sábado da Terra, aqueles advogados, estão pedindo para que ele fale do sábado, falou do sábado o ano passado, para que fale esse ano, ele não vai falar. Por quê? Porque tem um momento certo para ele falar. Ele vai falar no último capítulo, que está marcado aqui na COP 31. Eles estão seguindo os passos da encíclica do Papa Francisco. E o domingo será tratado nessa COP 26. Isso é sério. Ali eles vão tratar. Sabe por quê? Porque o que eles querem é chegar aqui. Depois que o domingo sendo tratado aqui, a proposta da plataforma, como nós lemos, é que o ano 27, que vai ser a COP 32, seja um sábado de descanso anual. Então, a proposta é feita aqui, as leis devem ser seguidas, para que no próximo ano todos, então, recebam o descanso juntos. Lembram? Vamos tocar os 6 capítulos para formar a sinfonia, a música da Babilônia, para que todos se prostrem, então, e adorem. O que é interessante estão vendo uma interrogação aqui? É porque não sabe ainda aonde vai acontecer essas COP. Aqui no Brasil, Azerbaijão, Dubai, tudo já foram. Essa COP 26 ainda não tem um país ainda definido para eles estabelecerem essa COP, onde eles vão falar sobre o 6º capítulo. Eu penso que um país pode ser eleito para acontecer essa COP. Qual? Estados Unidos da América. É o que eu acho. Eles não falaram nada. É possível que eles decidam isso esse ano ou somente o ano que vem aqui no Brasil, a próxima COP, né? Essa COP 26. Mas não seria perfeito, hein? No ano em que a encíclica trata do descanso dominical, a COP estará tratando sobre esse capítulo da encíclica e ser nos Estados Unidos da América? Seria o argumento perfeito para os Estados Unidos dizer assim: nós vamos estabelecer essa lei e o mundo inteiro irá seguir. É perfeito. Tudo está caminhando. O quadro de Daniel capítulo 3 está formado. O rei pagão, o papado romano.
a planície de Dura, o mundo inteiro. Temos os seis instrumentos para a sinfonia, a música da Babilônia, a encíclica do Papa Francisco. E o último capítulo produz a música final para levar todos a aceitar o dia de descanso papal. A irmã White diz assim, todo mundo se converterá, e todo mundo se convertera, e estava em harmonia com a lei dominical. Ela diz assim, haverá um laço de união universal. Irmãos, isso será tão poderoso que irá assustar mais da metade dos adventistas do sétimo dia, eles não vão suportar a pressão e vão embora. E eu e você precisamos estar prontos para isso. Se a gente não consegue aceitar pequenas sugestões que o mundo nos traz no dia do Senhor, para não transgredir, a gente não vai suportar o peso que o poder civil irá trazer sobre esta igreja quando uma lei dominical foi imposta. 13 passos a gente viu. 12, segundo nós vimos aqui, vocês viram, já virou história. Nós só estamos aguardando os governos aceitarem toda essa pressão que está sendo feita. Os Estados Unidos da América está pressionando com o projeto 2025 para que seja lançada uma lei dominical. A irmã White diz, eles vão aceitar. A gente não sabe o quão próximo está. Esse projeto 2025 é para a lei dominical, para o próximo projeto. Lá no livro, eles dizem que já começa esse projeto a partir do primeiro dia do governo próximo que será eleito. Então, se Donald Trump ganhar, o projeto deles é, a partir do primeiro dia, já começar a estabelecer o projeto que eles querem. E lá no projeto, lei dominical é o ponto principal que eles estão dizendo. A irmã White diz que a substituição do sábado para o domingo é o último ato do drama. Nós estamos no último ato. Perceberam? 13 passos, eu falei no início aqui que a gente ia ver. Os 12 já estão cumpridos. 12 já é passado. O último é que falta para chegarmos ao fim. Bom,